A paz do Senhor, meu querido, louvo ao Senhor por esta oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu tenho uma mensagem, geralmente quando a gente vai pregar, a gente começa a estudar determinado texto e depois, naturalmente, vem o título da mensagem. Hoje, diferentemente, veio primeiro o título da mensagem, para depois a gente procurar o texto que a gente gostaria de compartilhar. O texto, o título, o tema da mensagem é muito propício para os tempos que estamos vivendo hoje. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 38, no versículo de número 2. Esse versículo diz o seguinte: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. É muito interessante que nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, em muitos momentos diferentes, a gente olha e não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. E falando aqui especificamente do rei Ezequias, ele chegou no momento de compreensão do que fazer quando não sabia o que fazer. No capítulo 36 também de Isaías, houve um momento lá desde o versículo 1, onde é narrado, diz o seguinte, diz que no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Depois, o rei da Assíria, ele acabou mandando um representante dele, a Bíblia diz que é Rabzaque, ou Rabzaque, foi também para próximo de Jerusalém, e lá o rei Ezequias mandou alguns dos seus para se encontrarem com ele, porque a intenção do rei da Assíria é que já tinha tomado todas as cidades fortificadas de Judá, faltando apenas Jerusalém. Ele queria também Jerusalém e estava com esse representante, e o texto nos diz no versículo 2, também do capítulo 36, estava esta pessoa e um grande exército. Então a cidade estava cercada e Ezequias não sabia o que fazer. Ezequias mandou um grupo para se encontrar com esse representante do rei da Assíria, e lá esse representante do rei da Assíria disse: olha, todos esses reinos, todos esses povos, todas estas cidades a quem o meu senhor, o rei da Assíria, conquistou, os seus deuses não puderam resistir, não puderam dar livramento. Então não pense que o seu senhor vai te livrar, porque ele não vai, e não há quem possa resistir o rei da Assíria. E aí, esses representantes do rei Ezequias levaram esta mensagem até ele. E aí eles rasgaram as suas vestes, e no capítulo 37, no versículo 1, nós temos um momento narrado também no livro de Isaías, onde o rei tomou conhecimento do que o rei havia enviado de recado. Diz assim, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Então ele mandou dizendo, olha, o rei da Síria está nos afrontando, disse isto, e eu não vou ler aqui, mas o recado do rei Ezequias foi que o profeta Isaías, para que ele pedisse ao Deus dele, e não, o rei não disse o meu Deus, mas disse, olha, peça ao seu Deus, faça a sua oração para que esse rei não tenha poder e não venha nos destruir aqui. Depois, no próprio capítulo 37, no versículo 26, no versículo 10, capítulo 37, versículo 10, diz assim, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias,
dizendo: Jerusalém não será entregue nas suas mãos ou nas mãos do rei da Síria. Então depois ele mandou uma carta dizendo, o rei mandou outra carta dizendo: olha, não adianta você apelar, seu Deus não vai poder te livrar das minhas mãos. Nesse momento o rei foi pessoalmente à casa do Senhor, também está lá no capítulo 37 de Isaías, no versículo 14, e disse: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, com aquele teor que eu falei agora há pouco, dizendo: não pense que Deus vai te livrar, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Então, Ezequias sabia que quando ele não sabia o que fazer, ele precisava orar ao Senhor, porque ele, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o único que poderia dar uma solução para o seu problema. E aí no versículo 20, depois de exaltar o Deus, falando que acreditava que ele era poderoso, mais do que todos os homens e que todos os deuses, ele diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Este foi o final da oração do rei Ezequias. E a resposta do Senhor foi que ele livraria o seu povo, ele livraria Jerusalém, e como de fato ele fez. Lá também no capítulo 37, no versículo 33, em resposta a Ezequias, que orou ao Senhor, através do profeta Isaías, ele disse: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. E aí no versículo 34 diz: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. E o texto diz que pouco depois o anjo do Senhor entrou aonde estava um exército do rei da Síria e à noite, e feriu 185 mil homens. E no outro dia, segundo o texto, eram todos cadáveres. Voltando aqui ao texto que nós lemos, em Isaías capítulo 38, versículo 2, agora vou falar do versículo 1, porque foi que Ezequias fez esta oração. Depois de ter passado esta situação, Ezequias encontrou-se mais uma vez num desses momentos que não sabia o que fazer. E aí diz o versículo 1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí foi quando ele fez esse texto que nós lemos, diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Pela experiência que Ezequias já tinha, ele sabia que nesses momentos a única coisa que ele podia fazer era orar ao Senhor. Mas existe uma grande diferença na oração de Ezequias. No versículo 3 diz: ele orando ao Senhor disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que o Senhor, através também do profeta Isaías, mandou um recado a ele: eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a você, rei Ezequias. E ele diz, Deus disse que, e tinha feito isso exatamente por causa de Davi, e obviamente porque conhecia quem era e a inteireza de coração do rei Ezequias. A pergunta que eu faço para você: esses dias eu fiz uma brincadeira com meu pai, ele, por causa da pandemia, e ele que é um missionário, que tem feito um trabalho extraordinário ao redor do mundo, e estava preocupado porque estava impossibilitado de continuar pregando a palavra, e eu brinquei com ele e disse: papai, eu tenho muito crédito com Deus lá nos céus, eu vou pedir a ele, o senhor está preocupado com isso, para passar um pouco daquilo que eu fiz, para colocar na sua conta,
para quando o senhor chegar lá no céu está tudo bem e tudo tranquilo com o senhor. É claro que é uma brincadeira, mas de fato o rei Ezequias tinha crédito com o Senhor. E a minha pergunta para você é, quando vier esses momentos que a gente não sabe o que fazer, e agora sabendo que é orar ao Senhor, será que eu e você temos créditos, ou crédito para chegar diante de Deus e termos as nossas orações respondidas? Se não, eu queria te convidar a viver de modo diferente a partir de hoje. Existem momentos que a gente precisa realmente, não sabe o que fazer e precisa orar ao Senhor reconhecendo que Ele é o único que pode nos ajudar. Mas é importante que as nossas vidas, que a nossa maneira de agir, talvez você já tenha tido crédito há muitos anos, há algum tempo, já até tenha feito algo que possa dizer, Senhor, lembra-te, lembra, Senhor, que eu fiz isso para o Senhor, lembra que eu fui fiel ao Senhor, e se você não tem sido fiel a Ele, se a sua vida não tem sido uma vida de acumular créditos com o Senhor, para um momento de angústia, para um momento de dificuldade, eu peço que você reveja os seus pensamentos e passe a viver de maneira diferente a partir de hoje. Quando você não souber o que fazer, lembre-se, nós temos um Deus nos céus, Criador de tudo o que há e de tudo o que existe. E todo o poder Ele tem. E Ele te ama e quer sempre o melhor para você. Um forte abraço, Deus te abençoe e até uma próxima.